Bom dia, gente. Estamos aqui, não é, hoje, para recomeçarmos nos nossos conteúdos, não é, relacionados às aulas anteriores, não é, alguma coisa relacionada às aulas anteriores, e o próximo conteúdo, não é, que reza sobre administração e suas perspectivas, né, delineando o papel da administração, tá certo? Então, nós vimos vários assuntos anteriores, né? O último foi os aspectos funcionais da administração, que nos diz respeito às funções, né? As funções da administração, tá certo? Os aspectos funcionais, né? Temos as funções, como eu já falei para vocês, planejamento, organização, direção e controle, não é? Que foi herdado, como eu disse, do próprio estudo da escola do processo, né, de que era Fayol, né, que foi o autor, primeiramente, dessas funções. Falamos nessas funções, que eu quero dizer, e falamos dos aspectos funcionais, né, que eram aspectos relacionados a cada área específica da administração, já que a administração trabalha, não é, dentro de um enfoque sistêmico. A administração trabalha dentro do enfoque sistêmico. E então esse sistema, dentro desses sistemas, tem os subsistemas que nós falamos nas aulas passadas, que é produção, marketing, organização, não é, e métodos, né, OSM, organização, sistemas e métodos, não é, que é outra área. Temos a área, não é, de RH, não é, que nós falamos também alguns aspectos sobre RH, tá certo? Então, esses são os aspectos funcionais que nós falamos na aula passada, né? Foi o último assunto nosso, onde tivemos aula presencial. Hoje nós vamos, como eu disse, falar de mais um aspecto, que é a administração e suas perspectivas, né? E delineando o papel da administração. Então, nós sabemos que hoje vivemos num mundo, não é, das organizações. O mundo é composto por organizações, sejam elas organizações que chamamos de empresa, que são as privadas, e as organizações públicas, não é? Todas elas, e as ONGs, organizações, não governamentais. Então, essas são as organizações. Tudo hoje a gente vive no mundo dessas organizações, não é? Tanto é que hoje o papel do administrador, na realidade, embora hoje ele esteja inserido dentro de uma organização, não é? Seja trabalhando diretamente com a gestão ou trabalhando diretamente, não é? Como, não é? Com alguns conhecimentos, tomando como base alguns conhecimentos do seu aprendizado, mas não como gestor. E aí ele se adapta, não é, a esse ambiente, porque ele já conhece desse ambiente. Mas o verdadeiro papel do administrador é um papel de gestor, tá certo? Então, todas as atividades relacionadas à produção de bens, não é, aos serviços, eles são planejados, eles são coordenados, eles são executados e controlados no âmbito dessas organizações, tá certo? Então, a vida das pessoas depende de quê? Depende das organizações hoje, porque elas estão inseridas, trabalhando nessas organizações, sejam prestando serviço, não é? Sejam trabalhando, desenvolvendo atividades na área de industrialização, né, da indústria propriamente dita, não é? Então, ela trabalha, não é, dentro de determinadas atividades que são adequadas a cada função que ela desenvolve no âmbito dessas organizações, não é? Então, as organizações hoje, elas são heterogêneas, elas possuem por tamanho, não é? Elas são maiores ou são menores, têm determinadas características que são específicas de cada uma delas, não é? Estruturas diferenciadas, objetivos
também diferentes, não é? Dependendo de cada função que ela direciona, de cada elemento que ela está interessada em produzir, sejam, como eu disse, bens ou serviços, não é, que ela produz ou que ela presta a essa sociedade, tá certo? Então ela tem objetivos diferentes, diferenciados, estruturas diferenciadas para atender a cada perspectiva de cada organização. Elas são muito variáveis, né? Então existem organizações lucrativas, que a gente chama de empresas, e as organizações não lucrativas, que a gente tem como exemplo o Exército, a Igreja, os serviços públicos, as entidades filantrópicas, né? São organizações, não é, que também compõem esse leque, né, das organizações não lucrativas, sem esquecermos das ONGs, não é, que são as organizações não governamentais. Não é? Então, hoje, essas organizações dispõem da TO, que é a teoria organizacional, né, para que ela possa utilizar-se e desenvolver seus métodos, né? E aí é quando entra o profissional da administração, né, que vai definir esses métodos que ele vai usar, né, diante de cada situação, diante da estratégia que ele quer alcançar no âmbito das organizações. Então, por isso, qual seria esse papel desse, eu quero falar um pouco, né? Por isso me interessa falar agora no momento, qual o papel do administrador das organizações, né? Então, eles definem estratégia, né? Está para definir estratégia, efetuar diagnósticos, né? Ele vai pensar qual a estratégia melhor que eu posso, ele tem os objetivos traçados dentro do planejamento que a empresa, não é, desenvolve. Ela desenvolve um planejamento, dentro desse planejamento ele vai ter o quê? Os objetivos que ele vai traçar para alcançar esse objetivo maior, não é? Que é, por exemplo, se a empresa digamos, produtora de latas, né? Um exemplo aí qualquer, produtora de latas, e se a maior empresa produtora de latas para, por exemplo, refrigerantes, para cervejas, não é? E aí ele quer ser a maior empresa, né? Alcançar esse aspecto maior dentro dessa produtividade, não é? E aí ele vai definir estratégias, né? Então a gente vai ter um planejamento estratégico central com as ramificações como se fosse uma coluna vertebral, não é? E cada lado da coluna vão estar os planos específicos de cada área daquela funcional que nós já falamos anteriormente, não é? Que áreas funcionais são essas? Produção, marketing, logística, etc. Né? São as áreas funcionais hoje dentro do ambiente organizacional. Então, ele vai traçar essas estratégias junto com a cúpula da empresa, né? Os diretores, os maiorais que estão num plano superior dentro do ambiente da empresa. E cada um específico de cada área também vai traçar o seu plano, né? Para compor essa estratégia, que ela pode ir até a 5 anos em diante, tá certo? Então, outro papel do administrador é efetuar diagnósticos de situações. Está acontecendo, né? Digamos, é um gestor na área de marketing, tá certo? E ele quer saber por que o produto dele está não sendo aceito no mercado, né? Se o produto dele, o que é que o está sendo menos preferido do que o produto do concorrente. Ele vai diagnosticar, ele vai pensar talvez numa pesquisa, né, para saber o que é que os consumidores pensam. Então ele está ali à frente para diagnosticar situações e tomar decisões, né, tomar decisões apropriadas para que reverta essa situação. Né? Hoje mesmo a gente está diante, o gestor, né, aí, do Brasil está diante de uma situação que ele precisa, junto com os ministros, com a cúpula, né, tomar certas resoluções para que o país não perca as rédeas, né, para que o país, por exemplo, não entre numa recessão, para que o país diminua essa quantidade
não é, de pessoas adoecendo por conta do vírus, não é? Então ele vai tomar, não é, diagnóstico, efetuar diagnóstico da situação para que ele possa tomar decisões, não é? Para isso ele precisa o quê? Dimensionar recursos, não é? Quais são os recursos? Ele está aí dimensionando alguns recursos para, digamos, poder as empresas, as pequenas e microempresas, né, não chegarem à falência, não deixar o povo de maior desemprego, né, e aí ele vai dimensionar recursos financeiros, por exemplo, né, vai dimensionar recursos na questão de cada gestor, de cada governo, né, para poder, digamos assim, atender cada pessoa, digamos, que adoece, né, e possa ter os recursos disponíveis para atender, né, essas situações. Outra, planejar sua aplicação, como é que ele vai aplicar, ele já está planejando aí, como é que ele vai distribuir esse dinheiro entre as pessoas mais necessitadas, né, como é que ele vai chegar até eles, porque muitos aí vão, né, criar situações para ganhar esses recursos sem serem merecidos. Ele vai ter que ver quais são os caminhos, não é? Então ele vai planejar essa aplicação desses recursos, não é? Resolver problemas que porventura venham acontecer, não é? Pessoas que vão aparecer comprando, não é? Ou aliás, comprando não, utilizando-se desses recursos, né? Que não tem nada a ver. Não é? Então ele vai ter que resolver esses problemas, aplicar determinadas, digamos assim, situações que venham, né, que venham diminuir essas problemáticas, né? Gerar por fim o quê? Que a empresa precisa no geral. Agora, a empresa no geral, aquela que visa lucro, não é o caso mais do governo, né? Também ele precisa, né, gerar por fim inovação, gerar competitividade para a empresa. Hoje as empresas são altamente competitivas, hoje tudo gira em torno da competitividade. Aquelas que são mais competitivas são as que mais se sucedem bem dentro do contexto de mercado, né? Então, uma vez, né, o administrador tendo todas essas funções a serem cumpridas, né, ele precisa agora, não é, quando é levado digamos assim, prestar os seus serviços a determinadas organizações ou empresas, eles precisam ser investigados acerca de determinados elementos, né? Por isso que eles são submetidos a algumas situações, como por exemplo, testes, entrevistas que investigam os seus conhecimentos, né? No caso de um concurso público, ele vai fazer um teste, né? Ele vai fazer um teste. No caso do professor mesmo, né, que é o meu caso, ele vai fazer uma prova, né, digamos que ele vai concorrer mesmo a uma empresa pública, a Universidade Federal de Pernambuco, ele vai fazer testes, né, a pessoa vai fazer teste para isso. E o administrador também vai fazer esses testes, né? Digamos que ele vai trabalhar numa empresa pública na área de materiais, né, que está dentro de logística, por exemplo, ele vai precisar fazer testes, né, para isso, fazer uma prova, para medir suas habilidades também, para medir suas competências também, para medir suas atitudes, não é? Também, não só os conhecimentos, mas precisamos também medir, principalmente nas empresas privadas, viu? Elas vão observar tudo isso. Quais as habilidades do administrador, quais as competências desse administrador, quais são suas atitudes, não é? Características de personalidade, que às vezes tem uma personalidade que não é condizente com o cargo. Se é um cargo de gestor, que ele vai ter que gerir, que ele vai ter que liderar, ele vai ter não é, uma tendência à liderança, ele vai ter que ter essa característica, né, de personalidade. Embora eu diga que hoje as coisas mudaram, viu? Os líderes, eles não nascem líderes,
eles são formados líderes, né? E aí eles vão olhar também qual é as experiências que o indivíduo traz, né, que é o passado profissional dele, sua formação escolar, não é? Como é que ele, o que é que ele fez durante toda a vida de formação escolar, seus antecedentes morais, não é? O que é que ele traz de coisas passadas e seu sucesso ou fracasso em determinadas atividades. Tudo isso vai contar, não é, para que ele possa desenvolver seu papel em determinado cargo, tá certo? Então, além dos conhecimentos administrativos, não é, e de um bom currículo profissional, ele não é julgado simplesmente pelo que é apresentado ou que ele trouxe anteriormente. Não é só isso, mas pela maneira como realiza seu trabalho, não é? Pelos resultados que ele consegue obter com os recursos que lhe são disponíveis, né? Porque às vezes tem empresa que tem grandes recursos financeiros, tem outras que não dispõem de recursos financeiros assim, não é? Dispõe de alguns recursos financeiros, não de todos os recursos financeiros que às vezes outras mais, não é, mais desenvolvidas dispõem, não é? E esses recursos financeiros vai lhe dar, por exemplo, avanços em tecnologias, né? Vai lhe dar a compra de máquinas mais modernas, que eu quero dizer, né? De funcionários mais habilitados àquele cargo. Então ele manda os funcionários fazer, não é, determinados cursos, né? Se reciclar, se treinar. Vai depender desses, né, recursos aí que eles têm disponível. Então, o conhecimento, não é, desse administrador é apenas um dos múltiplos aspectos, não é, que ele vai ser avaliado, que vai definir sua capacitação profissional, pois seu modo de agir, suas atitudes, seus conhecimentos, suas habilidades, suas competências, sua personalidade, filosofia de trabalho são vistas com prioridade, tá certo? Então tudo isso aí é visto com prioridade do que mesmo sua capacitação profissional. Porque já pensou uma pessoa, digamos, com uma personalidade completamente truncada, né? Onde ela chega na empresa, arruma todo de inimizades, cria conflitos, briga com todo mundo. Então, uma empresa que procura ter um clima que a gente chama organizacional, adequado para que ela possa obter, não é, a competitividade que tanto ela espera, com a pessoa desse tipo, vai atrapalhar, não é? Esse aspecto aí não vai ser um aspecto positivo para a empresa. Então é importante salientar que não há uma maneira certa que o administrador tem que tomar suas decisões. Ele pode existir diversas maneiras para se atingir os objetivos. Então, é isso que eu estou dizendo aí, né, nos nossos apontamentos. Então, não é o administrador, ele nem sempre segue o mesmo caminho que outro administrador seguiria. Isso vai depender até da situação da empresa. Digamos, como eu disse, a empresa pode ter condições financeiras, né, melhores do que outra empresa. Então, ela tem condições de utilizar determinados tipos de estratégia, coisa que a outra que não tem não vai poder determinar, não vai poder utilizar esses tipos específicos de estratégia. Então, ela vai usar outros tipos, né, outras formas. Então, ele pode seguir caminhos diferentes, né, como a matemática, que 2 é 2, são 4 e só 4, né? Mas é diferente a administração. Você pode tomar decisões que um mesmo outro administrador tomaria, né? Cada um tem suas decisões que lhe são próprias em função dos próprios recursos, como eu já disse que a empresa dispõe, né? A empresa às vezes dispõe de diversos recursos e outros não dispõem, né? Outras não dispõem. Então, em função dessa situação aí em específico, o administrador vai ter que tomar até decisões diferenciadas, tá certo?
Então, outra coisa que eu queria dizer a vocês, né, que o papel de um profissional de uma determinada função, né, ele afeta e modifica essa função, sim, independente do que seja realizado. O processo de se observar um fenômeno altera esse fenômeno. Então, você pode observar em determinados locais a gerência, o gerente, né, que está, aquelas pessoas, vamos dizer assim, que estão sobre a tutela daquele gerente, elas se manifestam de forma diferente em função de cada gerência, tá certo? Então, ele afeta e faz com que as pessoas se comportem de determinada maneira, não é? Em função, não é, daquela gerência específica, daquele gerente específico, não é? Então, se você vê, por exemplo, um exemplo, né, do próprio Ricardo Semler, que foi aí até livro best-seller, não é? Virando a própria mesa, como eu já disse a vocês, ele tinha um posicionamento diferente do pai dele, né? O pai dele geria uma empresa e essa empresa entrou em falência. Só que Ricardo Semler tomou essa empresa, né? Reativou essa empresa e fez com que ela tornasse uma empresa altamente competitiva dentro de um mercado que não é fácil, que é o mercado asiático, não é? Onde o japonês está presente e que oferece altas tecnologias. Era uma empresa que fabricava bombas para navios. E o que foi que ele fez? Ele conseguiu reverter esse quadro e trabalhou diferentemente do pai dele. Ele utilizou, não é, um tipo de gestão, né, que a gente chama gestão participativa, não é, que mais tarde vocês vão ver isso quando estudar melhor a administração. Então, ele utilizou a questão da gestão participativa, não é? Coisa, não é, que o pai dele não utilizava, talvez usasse uma gerência, né, já antiquada, e ele conseguiu. Então, as pessoas tomavam suas próprias decisões, as pessoas não precisavam de chefia para tomar decisões, também elas já eram responsáveis totalmente pelas decisões que tomavam. Quem trabalhou também muito assim foi a Odebrecht, né? Pena que tenha envolvido em aspectos, né, não muito legais. Mas a Odebrecht desenvolveu, é uma empresa totalmente brasileira, não é? E que tornou-se multinacional, que ela passou a atuar em outros países do mundo, a Odebrecht. E aí ela também trabalhava dentro desse pensamento de gestão participativa, tá certo? Então, isso aí, né, voltando ao que a gente vinha dizendo, a forma como ele geriu, não é, ele mudou o clima organizacional da empresa, mudou os resultados da empresa e mudou a cultura da empresa e mudou, por fim, o comportamento dos seus funcionários, tá certo? Então, por quê? Porque a chefia mudou. Então, ele passou essa nova feição, né, para a empresa. Então, outra coisa que atua muito, não é, que ele utiliza em maior ou menor proporção, são as habilidades, não é, que eles utilizam, que são as habilidades conceituais, humanas, técnicas, né? A técnica aquela que diz respeito aos conhecimentos específicos do administrador, o conhecimento técnico do administrador, esses conhecimentos que ele traz, né, sobre a área de RH, digamos, ele tem uma formação em RH, ele tem uma formação na área financeira, ele tem uma formação ou mesmo na área de marketing, né, são os conhecimentos técnicos. Por exemplo, um indivíduo que está numa determinada função, não é, de produção, gerindo ali a parte do chão de fábrica, ele vai ter que ter um conhecimento técnico. Se ele está na área de logística, ele vai ter os conhecimentos técnicos acerca da logística, né? Isso são conhecimentos técnicos que vão ser exigidos
exigidos, né, aquele gestor, não é, que está desenvolvendo a gerência naquela determinada área. Não é? Humanas são aqueles conhecimentos de relacionamento melhor com as pessoas, não é? Como se relacionar, como liderar, não é? Que é geralmente utilizado mais nas áreas intermediárias, né? De chefias, mas não está lá embaixo, né? Do chão da fábrica, não está, por exemplo, lá embaixo do chão da fábrica, é isso que eu quero dizer. Os humanos já estão nas áreas intermediárias, não é? E os conceituais são aqueles que você tem que ter que estar lá acima, né? São aqueles diretores, presidentes de empresa, tem que ter mais essas habilidades conceituais, tá certo? Do que humanas, do que técnico. Mas isso não quer dizer que ele não tem um pouco de humana, que ele não tem um pouco de técnica, tá certo? Mas ele vai ter em menor proporção. Já um cara, um gestor que está no meio, não é? Que é uma chefia de departamento, por exemplo, está na chefia numa área, né? Ele precisa ter melhores habilidades humanas, tá certo? E as conceituais, tá certo? Como eu voltando às conceituais, é um diretor, como eu disse, um presidente, tá certo? Que precisa dessas habilidades, né, para ter uma visão de mercado, para ter uma visão mais estratégica, tá certo? Da empresa. Então é assim que acontece, né? E aí a gente tem algumas competências, né, seguindo nossas lâminas, né? Nós vamos ter as competências duráveis desse administrador. É o conhecimento, que é o know-how dele, não é? A perspectiva, o saber fazer, não é? E a atitude, que é saber fazer acontecer, tá certo? Então, o conhecimento é informação, é atualização profissional, é a reciclagem constante que hoje as empresas exigem, né? Que vocês estejam atualizados, que vocês estejam de acordo com as informações que o mercado, que permeia todo o mercado, né? Isso é o conhecimento. A perspectiva é uma visão pessoal das coisas, maneira prática de aplicar o conhecimento na solução de problemas e situações, tá certo? Então, essa é a perspectiva. Então, como você vê, como você age, né? Dentro do que você tem de conhecimento, tá certo? E a atitude é o comportamento que pode ser ativo e proativo, né? Enfoque de fazer a ação acontecer, tá certo? Espírito empreendedor, espírito, por exemplo, de equipe, liderança, comunicação. Então, tudo isso, aquele que administra, aquele que está gerindo, precisa ter, não é? O espírito empreendedor, o espírito de equipe, o espírito de liderança, o espírito de comunicação, tá bom? E aí, não é? A gente ainda tem outros papéis específicos, que são os papéis interpessoais, né? Da relação com as pessoas, as informacionais, né? Aquele que eu vou informar ao indivíduo sobre sempre deixar ele, né, a par das coisas que estão acontecendo dentro do âmbito empresarial ou organizacional, e os decisórios, né? Que são aqueles que a gente decide, né? Tem que tomar decisões, tá certo? O administrador, ele tem que tomar decisões. Então, os interpessoais têm a ver com as habilidades que eu já falei para vocês, humanas, né? Como lidar com as pessoas, né? Papéis informais são as redes de informações, são os intercâmbios, não é? É o que eu utilizo, né? Para poder me comunicar com os meus colaboradores, né? Para eu poder me comunicar com a empresa em geral, para eu poder me comunicar até com o externo, não é? Os papéis decisórios são as habilidades humanas e conceituais que vai estar relacionado com essas, né? Principalmente com as conceituais, os decisórios. Então, como tomar decisões, o que fazer, como fazer. Portanto, a administração é inovar
e renovar. Por isso que eu tenho que ter todos esses papéis para que eu possa estar sempre inovando e sempre renovando como administrador, não é? Já que eu vivo épocas de mudanças, já que eu tenho que fazer as coisas, não é? Porque administrar é fazer as coisas por meio das pessoas, de maneira eficiente, eficaz e garantindo, eu coloco aí a mais, a efetividade, não é? Que a gente falou. Ser eficiente é desenvolver aquelas atividades pré-estabelecidas, né? Naturalmente, né? Ser eficiente é isso aí. Eu fazer dentro daquele tempo hábil, aquela atividade, né? O que a gente vai estudar, que tem no início, ele estava preocupado com a eficiência do funcionário, produzir tantas peças no tempo hábil, né? E para isso ele fez o estudo dos tempos e movimentos, né? Que era justamente fazer quanto uma peça gastaria para fazer, né? Para o colaborador fazer aquela peça, digamos, quanto tempo ele gastaria, né? Qual era o tempo padrão, né? para a fabricação daquela peça, né? E então ele começou a ver essa questão da eficiência, né? Da eficiência. Depois, mais tarde, né? Com a APO, a administração por objetivos, é que começamos a estudar a eficácia, né? Ser eficaz não é só ser eficiente mais, né? Mas alcançar os objetivos, né? Pré-estabelecidos, alcançar os objetivos pré-estabelecidos pelo planejamento, né? Que foi feito. Que objetivos eu tenho que alcançar? Se eu alcançar esses objetivos, eu estou sendo eficaz, né? E a efetividade é eu me colocar dentro daqueles objetivos que eu tracei, né? Eu estar num posicionamento privilegiado, né? Essa é a efetividade, tá certo? Como eu já disse para vocês, um time de futebol, ele tem que ser eficiente, né? Fazer os treinos constantemente, ele tem que ser eficaz, ganhar as partidas, e ele tem que estar dentro do campeonato com a posição, né, de destaque, tá certo? Dentro do campeonato que ele está pretendendo ganhar, né? Se ele tem posicionamentos de destaque, né? Posicionamentos, digamos assim, dentro de uma pontuação alta, ele está, né, com uma certa efetividade. Outras variáveis básicas, né, da TGA na organização seriam, né? É importante salientar que a empresa foca primeiramente como eu disse, em competitividade. Ela foca também em pessoas, né? Ter as pessoas certas, para locais certos e que desenvolvam, né, as atividades que eles pretendem que elas desenvolvam, né? Então, trabalhando dentro, né, levando em consideração sua estrutura, suas tarefas, suas tecnologias, o ambiente que ela está inserida, né, que é o mercado. Vocês sabem que tudo gira em torno do mercado, tá certo? Então, tem que observar esse ambiente. Quem são meus concorrentes? O que é que meus concorrentes fornecem que eu não forneço? O que é que eu posso mudar, né, digamos assim, de posicionamento para alcançar melhor os meus clientes, tá certo? Isso tudo eu estou preocupado com esse ambiente, não só o ambiente mais próximo à empresa, né, que estão os concorrentes, estão os consumidores, estão a própria organização empresarial está dentro desse ambiente, né, que é um microambiente. Mas eu posso pensar num ambiente mais além, um ambiente além, não é, onde a gente tem, por exemplo, todo um contexto, né, todas as variáveis, né, ambientais que interferem de forma direta ou indireta na empresa, tá certo? Então, eu tenho que estruturar a empresa devidamente, eu tenho que definir quais são as tarefas de cada cargo, né, que cada um vai exercer, eu tenho que ter uma tecnologia hoje para poder,
não é? Alimentar essa empresa, não é? E tem que estar, não é? Digamos assim, focado nesse ambiente que ela está inserida, tá certo? Isso em função de quê? A gente sabe que existem, não é, mudanças rápidas e inesperadas. É como eu falei agora mesmo, a gente está vivendo uma mudança, não é? Uma mudança muito grande, inclusive mudanças de hábitos, que talvez essa coronavírus vai gerar tanta coisa que a gente não está imaginando, inclusive na área financeira, como a gente já viu, né, na área econômica de todos os países do mundo inteiro, não é, vai gerar mudanças de comportamento nas pessoas, né, e já está gerando, porque as pessoas passavam a comprar muito através pessoalmente, aqui principalmente o Brasil, na questão do Nordeste, né? As pessoas gostam de comprar, de ir aos locais realmente comprar. Esse é o comportamento dos consumidores da nossa região. Gostam de ir aos shoppings, gostam de pegar nas mercadorias. Inclusive eu converso com diversas pessoas e elas sempre me dizem, eu gosto de escolher vendo, né? Isso, mas hoje a gente não pode nem escolher mais vendo, né? A necessidade tem levado a gente ficar em casa, vamos dizer assim, né? Ficar em casa. Isso é uma mudança que vai ocorrer, vai ter uma consequência dessa mudança, né? Antigamente se pensava, né? Os futurólogos estudavam, antigamente não, eles estudam ainda, né? Os futurólogos, e veem várias tendências que estão para acontecer. Inclusive esse trabalho mais em casa, e essa acerbação, né, de pessoas até com mais tempo para se dedicar à família por causa do trabalho mais em casa, né? Elas podem, através da internet, controlar diversas coisas, como está acontecendo agora, né? Muitos estão trabalhando até em casa. Isso vai gerar tudo isso que os futurólogos tinham estudado e já compreendido essas situações, tá certo? Então, isso são as mudanças rápidas e inesperadas, que os futuros sistemas organizacionais têm que estar a par. Crescimento e expansão das organizações. Cada dia as empresas, né, crescem, se expandem, compram umas às outras, não é? Que é a fusão, quando você compra totalmente uma empresa com outra, né? Compra toda aquela parte daquela empresa, ela passa para outra empresa, como aconteceu aí na Vitarella, né? A Vitarella saiu comprando a Pilar, saiu comprando, aliás, a Dias Branco, né? A Dias Branco comprou a Vitarella, a Dias Branco comprou a Pilar e saiu comprando, isso aí é uma fusão, tá certo? Antigamente, né? Tinha a Varig que tinha Cruzeiro, eram duas empresas de aviações que vocês não pegaram, mas a Varig comprou a Cruzeiro, ficou um tempo Varig Cruzeiro, depois ficou só Varig, né? Teve a questão da Maguari, né? E a Quibom, que era Maguari Quibom, hoje é só Quibom, tá certo? Comprou a Maguari. E assim são fusões, tá certo? Isso são fusões. E elas se expandem através também de fusões. Às vezes ela só compra parte daquela empresa. Aquela empresa não é totalmente dela, ela tem ações dentro daquela empresa, tá certo? Isso é outra forma de expandir o capital, tá certo? Então, atividades que exigem pessoas de competência, né? Quando acontece tudo isso aí, a gente precisa ter competência para saber, né, se adaptar a essas mudanças rápidas, essas mudanças inesperadas, né? Diversas especialidades, né? Saber como lidar na área financeira, saber como lidar na área de recursos humanos. Vem pessoas diferentes, com culturas diferentes de outras empresas, né? Fazer parte agora daquela empresa, tá certo? Ou então o próprio processo de globalização, você hoje tem pessoas com culturas diferentes dentro do próprio ambiente organizacional, né? Vem de outros países trabalhar naquela empresa. Então, tudo isso a gente tem que ver, envolvendo problemas de coordenação e atualização, tá certo? Então, eu vou ter que coordenar diferente, eu vou ter que me atualizar para atender essas novas perspectivas. Então, é isso hoje que o administrador tem que ter essa visão, tá certo?
Então, ele vai ter que ter uma formação ampla e variada, saber lidar com as pessoas, né, que está na lâmina seguinte, ter um horizonte amplo, experiências passadas, presentes, ter uma visão de futuro, já ver, antever o que vai acontecer, tá certo? É como o caso da Coca-Cola, né? O refrigerante hoje ele tem caído muito, assim, a questão de se vende, né? Se vende muito ainda, mas muitas pessoas deixaram de tomar refrigerante. As pessoas mais idosas não faz bem, as próprias mães que têm um certo discernimento já não colocam tanto para o filho refrigerantes. Então as empresas como a Coca-Cola já viu isso, tanto é que ela está começando a jogar novos produtos no mercado. A McDonald's, por exemplo, só produzia lanches com hambúrguer, coisas que faziam mal à saúde. Hoje você encontra na McDonald's já saladas para atender essas novas perspectivas de mercado. Então tem que ter essa visão de futuro para não perder espaço dentro do contexto de mercado. Acompanhar eventos internos e externos, né? Saber tudo que está acontecendo no âmbito interno da empresa, como também no âmbito externo à empresa, né? Do que ela vai, não é? Como é que vai se dar esse relacionamento, o que é que ela vai promover, não é? Lá externamente, até para divulgar seus serviços, seus produtos, criar imagem positiva junto ao mercado, né? Tudo isso a empresa precisa. Ligar-se nos objetivos que a empresa pretende alcançar, né? Ligar nesses objetivos que ela pretende alcançar. O que é que ela pretende, né? Como eu disse, ser o maior, como a Latasa pensava, né? Ser o maior produtor de latas do mundo, não é? De refrigerantes, de cerveja, não é? Junto de alumínio, né? Que elas utilizam alumínio. Então, o administrador, não é? O perfil dele, resumindo aí, é um agente educador, não é? A gente concluiu que é educador, porque se ele, quando está, os colaboradores, vamos dizer assim, estão sob a tutela de um administrador, não é? Ele vai, de uma certa forma, influenciar aqueles colaboradores, não é? Porque sua direção e sua orientação, né, está aqui na lâmina da gente, modifica comportamentos e atitudes das pessoas, né? Modifica a cultura organizacional, né, que estão inseridas na empresa, pois ele é um agente cultural e seu estilo de administração modifica atitudes na organização, tá certo? Então, por isso que é cuidadoso, a empresa deve ter cuidado na hora que ela coloca, não é, uma pessoa para gerir uma determinada área. Ela tem que ter cuidado, porque essa pessoa ela vai educar, não é, vai passar essa forma de ser aos funcionários, vai orientar, não é? Já pensou uma pessoa que não tem nenhuma, digamos assim, nenhuma ética, não é? Hoje a ética é importante, já que a gente vê tantos problemas hoje na gestão, não é, do nosso país por falta de ética, não é? Então o gestor ele tem que ter uma ética, tá certo? Para orientar, não é, os colaboradores ou as pessoas que estão sob a sua administração, não é? Então tem que aprender, não é, a gerir de forma correta. E aí ele vai, não é, mobilizar um crescimento das organizações, ele vai, sabendo que existe uma concorrência hoje mais aguda, não é, e aí ele vai impactar sobre a empresa, não é, e ele vai ter que procurar concorrer, não é, dentro desse contexto. Por isso que ela tem que ser competitiva, a empresa, né? Ele vai ter que se utilizar de sofisticação nas tecnologias,
Veja bem, as tecnologias não se diz respeito só, por exemplo, às máquinas modernas, no caso de uma indústria, não é? Ou, digamos assim, material que ela utiliza, matéria-prima da sua fabricação, não é? Mais moderna, mais adequada com as novas pesquisas, tá certo? Então não é só isso, é a própria metodologia que ela utiliza de administrar. Também são novas tecnologias. É como o professor, as metodologias que ele utiliza na sala de aula são tecnologias, tá certo? Assim também, tudo isso, a forma como o administrador, não é? Utiliza-se de técnicas para administrar bem, são as novas tecnologias também, não é? Então, essa sofisticação de tecnologia não só diz respeito a máquinas, a matérias-primas, não. A forma também de administrar. Taxas elevadas da inflação, né, que está sempre se elevando, caindo, inflação, deflação, ele vai estar sempre procurando ver isso. E o processo de globalização da economia e da internacionalização dos negócios. É como eu já falei para vocês. Quando afeta esse vírus aí, está afetando todo um processo, né, global de economia, que como a economia não é mais só minha, só dele, só do outro, não. É uma economia só com o processo de globalização. Então isso vai atuar em todo o mundo, tá certo? Então isso é uma variável que teve aí ambiental, né, que a gente chama em economia, que você não tem controle direto sobre isso, mas as empresas se relacionam com isso, né, e vai ter que tomar atitudes em função de uma coisa que não se esperava, tá certo? E saiu o coronavírus, é autenticamente uma variável, não é, macroambiental, tá certo? Que ninguém esperava e que vai tanto afetar a economia dos países, não é, quanto afetar também outros elementos, tá certo? Então, sexto seria a visibilidade maior das organizações, ela tem que ter uma visão maior. Por exemplo, essa questão, né? A Itália faltou tantos e mais tantos elementos para que ela pudesse salvar melhor as vidas das pessoas. Se eles tivessem, na questão do serviço de saúde deles, né, uma forma, né, de investimento melhor, talvez tantas pessoas não tivessem morrido. Não é? Não sei se vocês viram, mas até teve padres lá. Eu tenho meus pensamentos, mas eu não sou contra aquele que todo jeito busca a Deus, né? Mas teve os padres lá, né, que doaram suas vidas em função de pessoas mais jovens. Na questão da escolha, bota a máquina em mim ou nele. Não, bote nele que é mais jovem que eu. E aí a gente tem uma série, né, de mega tendências que está acontecendo. A gente sai de uma sociedade industrial para uma sociedade da informação. Eu creio que eu falei isso para vocês, né? Que a gente passou por diversas fases. Né? Diversas fases, nós passamos por essas diversas fases. Né? Saímos primeiro de uma economia, né? de um trabalho de agrícola, não é? Depois passamos a quase já fabricantes, né? Depois passamos pela indústria e hoje estamos na sociedade da informação, tá certo? Então, isso é uma tendência, uma mega tendência, da tecnologia simples para uma tecnologia hoje o quê? Sofisticada, tá certo? Então a gente hoje tem, você vê, as empresas, quando você ia antigamente, eu tive essa oportunidade, né? Quando eu fazia desenho industrial, na teoria, a gente tinha uma disciplina que se chamava Teoria da Fabricação 1 e 2, a gente ia ver os processos de fabricação para poder saber melhor como projetar os nossos produtos.
E as empresas tinham uma quantidade de pessoas muito grande trabalhando, não é, no chão de fábrica. Hoje você tem aquele que liga a máquina e que desliga a máquina e que observa se a máquina está trabalhando ou não está trabalhando. Porque as máquinas, hoje a gente passou por uma tecnologia, não é? De autosserviço. A gente não precisa estar, não é? Ligando, acompanhando todo o processo, ou fazendo juntamente com as máquinas, né? Como a gente fazia todo aquele processo. Por exemplo, se você fosse uma empresa mesmo de tecelagem, né? de fazer tecidos, vamos dizer, era uma mão de obra imensa, né? Imensa que eles utilizavam. Não sei se hoje eles já modernizaram isso aí, realmente eu estou por fora. Mas era muito grande para você fabricar o tecido, depois dar a cor ao tecido, depois jogar a estampa no tecido, não é? Então isso eu tive a oportunidade de ver, não é? Trabalhando mais de uma empresa nessa área de tecidos, tá certo? Tinha uma aqui ali na torre, né? Que era o cotonifício da torre, que fabricava, tanto ela fabricava tecidos, como fabricava também os lençóis, guarnições assim de mesa, cama, mesa, banho, eu acho que era. E também, não é, tinha outra pro lado de São Lourenço, né? Que também fabricava. E tinha também Paulista, né, que era dos Lundres, também fabricava tecidos. Então, hoje a gente não vê. A tecnologia saiu, apesar de ser mais, né, menos pessoas utilizando, mas eu preciso entender, às vezes, até de computação, porque as máquinas, elas são com computadores, não é? Até aí no cabo mesmo, houve problemas na questão daquela construção, né, aquela parte onde a Petrobras trabalhou para a criação, né? Ela chamou pessoas, empregados, para trabalhar com os tratores, mas nem eles, os funcionários comuns, não conseguiam, porque os tratores eram sofisticados, os tratores eram computadorizados e eles não tinham como, não é, manejar esses tratores. E voltando, né, aqui, então da economia nacional para a economia global, né? Então hoje, como eu disse, está afetando o mundo inteiro. O que acontecer com a Itália, o que acontecer com os Estados Unidos, o que acontecer com a Inglaterra, o que acontecer, isso afeta globalmente, né? Então hoje a gente deixa de trabalhar com o curto prazo também para trabalhar com o longo prazo, né? Planejamento a curto prazo, planejamento a longo prazo, geralmente é mais a longo prazo, não é? Da democracia representativa para aquela participativa, como eu disse a vocês, né? As empresas estão atuando nessa administração participativa, como eu disse, que foi essa empresa, iniciou com essa empresa desse menino Ricardo Semely, depois iniciou-se com a própria Odebrecht, né? Das hierarquias para a comunicação lateral intensiva, né? Aliás, das hierarquias, daquela pirâmide, né, que vocês viam, ficava a direção em cima, ficava os diretores, ficava até chegar ao chão de fábrica, né? Eles têm procurado se comunicar mais lateralmente do que esse aspecto hierárquico, porque isso aí acelera a questão das resoluções que têm que ser tomadas num tempo hábil, né, para alcançar a competitividade. Então não pode ficar dando bobeira, né? Não, desculpe aí o termo, mas é dando bobeira mesmo no meio do caminho, quando poderia realizar aquilo mais rapidamente para conseguir ganhar espaço no mercado, por exemplo. Da opção dual para a opção múltipla, tá certo? Então, eu não vou mais só estar me relacionando com o outro que está ao meu lado, mas eu tenho que ver o todo, né? A multiplicidade, né? Da centralização
para a descentralização. Então, não centralizar só numa pessoa, não é? Mas descentralizar para que as coisas aconteçam o mais rapidamente possível. Da ajuda institucional para a autoajuda, não é? Você mesmo se autoajudar, você mesmo saber do que você é capaz, você mesmo desenvolver em você aspectos que venham, não é, fazer com que você desenvolva, acredite em você, não é? Então, é isso aí. Por isso que as pessoas na administração participativa, elas são responsáveis nas decisões que elas tomam, quanto às decisões que elas tomam, não é? Porque elas sabem exatamente o que elas devem fazer e se responsabilizam por aquilo que elas têm que fazer. Isso cria no indivíduo uma autoconfiança, não é? Isso é importante hoje dentro da realidade. Não é? Agora, essa parte aqui final, né, que eu coloquei, integração vertical e horizontal, é uma questão de estratégia. Vocês até vão ver quando verem a disciplina, se não me engano, de planejamento, né? Vocês vão ver essa questão vertical e horizontal. Mas eu vou dar uma falinha sobre isso. Então, a integração vertical ocorre quando diferentes processos de produção passam a ser controlados pela mesma empresa. Às vezes a empresa tem, não é, uma determinada produção, tá certo? E ela agora comprou outra empresa que vai produzir outra coisa diferenciada, não é? Pode ocorrer entre 2 ou mais processos contínuos de produção. Então, você está tanto orientando um quanto orientando o outro, não é? Isso é uma verticalização. A empresa verticalizou. Quando a empresa horizontalizou, consiste em uma estratégia de crescimento baseada na aquisição de 2 ou mais sociedades. É o que eu estava falando para vocês, né? A gente tem as aquisições e a gente tem o quê? As fusões, tá certo? As fusões é quando eu compro totalmente aquela empresa e aquela empresa passa a ser minha, né? Fundiu-se Dias Branco com a Vitarella, com a Pilar, tá certo? Ficou Dias Branco ou ficou tudo Vitarella, tá certo? Então, isso aí é uma fusão. Agora, quando eu compro partes, não é, de uma organização, só uma parte, isso é uma aquisição, tá certo? Não sei se isso eu posso levar para o serviço público, mas, por exemplo, a parte de esgoto da Compesa hoje é com uma empresa canadense, como vocês sabem, e a outra parte é com o governo do estado, não é? Que é a parte da água propriamente dita. Então, é mais ou menos isso. Uma parte está com um, outra parte está com outro, mas todos estão pertencendo à Compesa, mas só que um é uma parte apenas, não é, que foi adquirida, tá certo? Muitas vezes se dá com a aquisição de todo estabelecimento comercial, inclusive a marca original de um determinado produto, que pode ser boa penetração no mercado consumidor. Isso vai depender, como eu disse, de estratégia, né? Isso vai depender de estratégia e isso vocês vão ver em planejamento, tá certo? Por isso que eu não quero nem me deter muito em detalhar isso aí para vocês. Então, com isso, muitas vezes o administrador opta por manter essa marca original, né, se beneficiando da aceitação da mesma. Essa integração inviabiliza a competitividade de outras marcas, eliminando a concorrência, tá certo? Então, eles utilizam, às vezes, tanto essa integração vertical, só para vocês terem ideia, mas isso, como eu disse, vocês vão dar em planejamento, tá certo? Então, não é, essa parte que eu queria colocar, não é? Essa parte que eu queria colocar, a gente está, não é? Terminou aqui, não é? essas lâminas, e eu vou mandar para vocês, aliás, já mandei para vocês tanto essa parte das lâminas, tá certo? Como a parte do questionário que vocês vão responder em cima desse conteúdo, tá certo? E na próxima nós vamos falar
sobre já os antecedentes históricos da administração. Já é outro assunto que eu vou mandar para vocês, tanto o capítulo do livro, não é? Como também as lâminas, que eu tenho também resumidas, não é? E um estudo de caso para vocês fazerem, que é sobre os conselhos de Jetro, tá certo? Que vai justamente tocar essa parte, não é, da administração, do início da administração, tá certo? Muito obrigada e até a próxima aula, tá certo?